Um tempo atrás eu fiz um vídeo chamado Jogos Incríveis Esquecidos do PS2 e foi um vídeo que eu até gostei bastante de fazer, porque eu conheço vários jogos bem legais do PS2 que não têm a devida atenção que eles deveriam ter. Então listar eles e fazer um vídeo sobre e até descobrir outros jogos no caminho foi bem divertido. E eu queria fazer uma sequência daquele vídeo falando de jogos de outros consoles. Vieram vários outros consoles na minha cabeça e eu pensei, por que não falar dos jogos do predecessor ao console que eu falei naquele vídeo? Esse console sendo obviamente o PS1, que foi um dos consoles mais importantes de toda a história e deu origem a vários dos jogos incríveis ao longo da sua vida. E assim como o PlayStation 2, ele tem várias pérolas que passaram despercebidas e que tem um grupo de fãs bem pequeno ou quase nulo. Então eu decidi listar os jogos muito bons e que infelizmente são bem desconhecidos do PlayStation 1 nesse vídeo aqui. Enfim, sem mais enrolação, blá blá blá, deixa o like, se inscreve se possível. E se você não viu a parte 1 desse vídeo aqui, que é tecnicamente a parte do PlayStation 2, dá uma olhada, tá um vídeo bem legal. E é isso, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu acho que eu já falei bastante e já especifiquei que eu amo muito jogos de beat'em up nesse canal, ou basicamente jogos de luta no geral. Tem vários exemplos de jogos de beat'em up do PS1 que eu posso falar aqui, mas eu vou falar de um específico que eu acho incrível e que eu até tô jogando esses dias. Eu tô falando do game Fighting Force, que foi lançado em 31 de outubro de 1997. E ele é só muito incrível. Ele foi desenvolvido pela Core Design, mesma desenvolvedora de Tomb Raider, e publicado pela Eidos Interactive. O jogo conta com 4 personagens, o Hulk, a Macy, o Smasher e a Alana. Esses 4 personagens têm vários motivos para derrotar um cara chamado Dr. Dex Zeng, ou só Dr. Zeng. Esse doutor estava prevendo que o mundo iria acabar no ano 2000. Porém, após a véspera de ano novo e o mundo não ter acabado, obviamente, o Dr. Zeng acha que aconteceu algum erro para o mundo não ter acabado e decide, entre aspas, corrigir o erro. E nesse corrigir o erro que ele quer dizer, ele só quer acabar com o mundo inteiro. Nisso, um dos 4 personagens que você escolher, ou 2 dos 4, já que você pode jogar com outra pessoa se você quiser, tem que impedir o Dr. Zeng de não destruir o mundo no jogo. E daí começa o game que você vai jogar. A gameplay desse jogo é muito bacana. Os modelos não são as melhores coisas, já que obviamente é o PlayStation 1, mas isso não significa que o jogo não é divertido. O jogo ganhou até uma sequência chamada Fighting Force 2, obviamente, por isso vem o 2, e ele é bem diferente do primeiro, não sendo mais um beat'em up, sim um jogo de tiro e stealth em terceira pessoa. Ele não é ruim, mas eu ainda acho um bem melhor, principalmente pelo estilo de jogo, que é bem diferente dos outros beat'em ups de PS1 da época, que, sei lá, ele é só muito legal. Enfim. Tá, esse próximo aqui ele é um jogaço de verdade. Rival Schools é um jogo de luta em 3D que foi lançado em novembro de 1997 para os arcades e mais tarde em 30 de julho de 1998 para PlayStation 1. Ele foi produzido pela Capcom, que na época já era bem conhecida por fazer jogos de luta 2D, então quando eles decidiram entrar no mundo dos jogos de luta 3D, eles lançaram essa pedrada que é o Rival Schools e o Street Fighter EX, ou Street Fighter EX, que veio um ano antes do Rival Schools. E esse jogo é um dos jogos mais legais e infelizmente desconhecidos que eu já vi. A gameplay dele é muito incrível, além do estilo ser muito maneiro, bem anos 2000 mesmo o jogo não sendo dos anos 2000. E a história do jogo fala que em uma cidade do Japão, várias escolas estavam sendo vítimas de ataques e sequestros de alunos e professores. Nisso, os vários personagens do jogo vão atrás de descobrir o mandante de todos esses ataques e sequestros. E basicamente a história continua daí. Se eu falar algo a mais eu vou acabar dando spoiler. Um fato bem legal é que a Sakura do Street Fighter Alpha aparece nesse jogo também como uma participação especial. É um fato bem legalzinho até. Como eu falei, esse jogo ele é muito incrível mesmo, mas infelizmente ele é bem desconhecido, mas ele é muito bem feito com modelos muito bonitos pro PS1. O jogo até teve uma sequência chamada Project Justice, que é mais desconhecido do que o primeiro, e ela foi lançada pelo Dreamcast, que como vocês sabem não foi o melhor projeto da SEGA. Enfim, Rival Schools é um jogo maravilhoso de luta que se você puder jogar, jogue, é só muito incrível, você não vai se arrepender. Bom, esse próximo aqui eu nunca tinha ouvido falar desse jogo e eu me arrependo muito de nunca ter ouvido falar dele porque ele parece só
sei lá, muito fenomenal. Omega Boost foi lançado em 22 de abril de 1999 e foi desenvolvido pela Polyphony Digital após o sucesso do Gran Turismo 1. E cara, que jogo surpreendentemente incrível pro PlayStation 1. Dava pra ver que esse jogo vai até o limite de processamento do PlayStation 1 e faz o jogo ficar muito incrível mesmo. O jogo é do gênero Rail Shooter, que é um gênero que ficou até bem famoso por causa dos arcades, mas que hoje em dia quase ninguém lembra. E esses são aqueles jogos onde você não controla pra onde você vai, você só mira e atira. E o movimento é automático e pré-definido. Exemplos de jogos assim são House of the Dead, o Resident Evil The Umbrella Chronicles e até o Star Fox 64. A história do Omega Boost nos conta como uma inteligência artificial chamada Alpha Core vivia calmamente junto da humanidade. Porém, a raça humana evoluiu e descobriu a capacidade do Alpha Core. Então a humanidade, com medo, tentou destruir o Alpha Core, o que acabou só resultando em uma guerra entre a humanidade e o Alpha Core. Muitos anos no futuro, o Alpha Core está ganhando a guerra contra a humanidade. Então os cientistas desenvolvem uma tecnologia capaz de voltar no tempo para impedir que o Alpha Core totalmente até exista. Porém, o Alpha Core descobre esse plano e rouba essa tecnologia. Assim, os cientistas criam uma armadura chamada Omega Boost, que consegue voltar no tempo e conseguir de alguma forma bater de frente com o Alpha Core. Eu acho que eu nunca falei tanto Alpha Core na minha vida inteira, Jesus. A história é bem mais grande que isso e se eu explicasse aqui, esse vídeo teria uns 45 minutos só desse tópico, então vamos avançar daqui. Mas eu espero que essa história toda que eu acabei de falar te faça jogar esse jogo porque ele parece muito interessante. A gameplay dele, os gráficos dele são muito surpreendentes e só é incrível. A Polyphony sempre consegue extrair o máximo de processamento desses consoles quando ela faz jogos assim. Enfim. Indo agora para jogos de corrida, que é algo que não falta no PlayStation 1, já que tem vários dos melhores títulos de jogos de corrida já criados, como o Gran Turismo 2, Need for Speed Hot Pursuit clássico, o Twisted Metal, que não é corrida, mas é de carros, então eu vou listar ele aqui do mesmo jeito. Enfim, alguns jogos muito bons de corrida acabaram passando por conta de jogos mais famosos, e um deles é o Rallycross, que foi lançado em 28 de fevereiro de 1997. Ele foi desenvolvido e publicado pela própria Sony, e esse jogo tem uma física e gráficos incríveis para a época do PlayStation 1, além dele ser muito bonito e até divertido. O jogo tem 20 carros no total, além de 6 pistas para você escolher e até decidir como você pode jogar em cada uma delas. Você pode jogar com até 4 pessoas e, cara, esse jogo só parece ser muito maneiro, não tem nenhuma outra palavra que eu possa falar. Os modelos dos carros são muito legais e bonitos, além dos mapas parecerem muito legais, e eu mesmo sou horrível em jogos de corrida de rally, mas esse daqui até que me deu vontade de jogar por algum motivo. O jogo ganhou uma sequência em novembro de 1998 que parece tão boa quanto o primeiro, mas eu decidi falar do primeiro porque eu acho que ele é bem mais desconhecido e basicamente é isso. O Rallycross 1 e 2 foram relançados em 16 de janeiro de 2024 para PlayStation 4 e PlayStation 5. Então é bom ver que a PlayStation ou Sony ainda lembra desses jogos porque eles parecem incríveis. E é bem triste que eles são bem subestimados no PlayStation 1. Enfim, jogue se você conseguir. Bom, agora falando de um jogo de plataforma, ou até que quase isso, Wild 9 foi lançado em 30 de setembro de 1998 e é uma mistura de plataforma 2D junto com níveis totalmente 3D, e até que funciona muito bem. O jogo foi desenvolvido pela Shine Entertainment e conta a história de um grupo chamado Wild 9, que são 9 adolescentes mutantes que lutam contra um vilão chamado Karn. Não é Karn, é Karn, K-A-R-N. Não confundam com Karn. Porém, todos eles são capturados, apenas sobrando um, o Major Wax, ou só o Wax. O Wax é líder dos Wild 9 e tem um controle de uma arma muito poderosa chamada Rig. E por ele ser o único que pode usar essa arma, ele ficou conhecido como o Grande Campeão. E a sua missão é salvar o povo e o resto dos Wild 9 da opressão que está acontecendo na galáxia de Andrômeda, onde o jogo se passa. Ele também aceitou essa missão com o intuito de salvar seus pais, que também foram capturados, para assim voltar para a Terra. E esse jogo até que parece ser muito legal, com um estilo de gameplay bem divertido. A mecânica do Rig parece ser bem legal e ela me lembra da mecânica do, sei lá, é algo que vem na mão do Sonic, no Sonic Boom Shattered Crystal. A história é só ok, e um fato interessante é que ele foi criado pelos mesmos criadores de Earthworm Jim, que é aquele jogo daquela minhoca. Infelizmente, o Wild 9 não recebeu nenhuma sequência ou spin-off, já que ele é infelizmente bem desconhecido. Mas não deixa de ser um jogo legal e interessante para o PlayStation 1 que você deveria dar uma olhada. Enfim, se você puder, jogue ele.